Tratando-se da construção de um trabalho científico, a revisão de literatura costuma ser uma das partes mais amedrontadoras. Mas por que isso acontece? Bom, o medo se deve pelo fato de que pouco se é trabalhado e discutido sobre isso no ensino básico, e nem mesmo em alguns cursos superiores, até que seja cobrada a sua construção. Neste caso, a sensação de insegurança que muitos têm é gerada, dentre outros motivos, pelo fato de ser um trabalho minucioso, com alguns pontos a serem atentados, e também o fato de ser algo que demanda muita leitura. Todavia, a sua presença é imprescindível em todo e qualquer trabalho científico, por ser a sua base teórica. Tendo isso em mente, faz-se notória a sua amplitude e importância. Mas, afinal, o que é uma revisão de literatura? É realmente tão complexa? O que devemos saber para executá-la da melhor forma? Todas essas e mais questões serão respondidas e discutidas a seguir, onde entenderemos um pouco sobre o seu conceito, a sua estrutura retórica e as suas características linguísticas. Vamos ao conceito. Também chamada de revisão bibliográfica, referencial teórico ou levantamento bibliográfico, a revisão de literatura é uma base teórica e conceitual sobre os temas discutidos. Ou também pode ser definida como um levantamento do que já foi estudado e o que se tem de atual sobre um tema. Ou seja, trata-se de uma reunião de todos os estudos, pesquisas e fontes referentes a um mesmo assunto. Muitas vezes também é denominada estado da arte, pois é um termo que faz menção ao estado atual da área de estudo, considerando a última pesquisa feita e fazendo dela um ponto de partida para dar continuidade e trazer atualizações com novas pesquisas realizadas. Como dito anteriormente, a revisão de literatura é fundamental, pois traz embasamento teórico para o trabalho científico, com ideias que já foram propostas por outros pesquisadores. Assim, aquele que dará continuidade à pesquisa poderá discutir e assumir um posicionamento a partir dessa coleção de obras que sustentarão a sua ideia. Essas pesquisas servirão como base e orientação, pois depois de lidas e estudadas, trarão a percepção de outros pesquisadores e uma visão geral e atual sobre o tema. Dado seu conceito e intuito, agora falaremos sobre a estrutura retórica de uma revisão de literatura. A estrutura retórica é como o texto se organiza, e ela é dividida em subfunções. A primeira, subfunção 1A, é estabelecer interesse profissional no tópico, que é onde precisamos chamar a atenção do leitor, podendo empregar diferentes formas de atraí-lo, tendo, por exemplo, a informação de estudos já realizados sobre o tema, fazendo uso de palavras que mostrem a sua relevância. Exemplo: nos últimos anos, um número crescente de estudos tem investigado alternativas para o desenvolvimento sustentável. Além disso, na subfunção 1A, o tempo verbal pretérito perfeito composto é uma característica fundamental, pois indica um acontecimento no passado recente. Subfunção 1B. Fazer generalização do tópico. Essa parte equivale a opiniões em comum relacionadas ao tema, ou seja, são em geral a concordância sobre o conhecimento abordado entre os pesquisadores, sendo identificados por lexemas explícitos, palavra base que deixa bem claro a unanimidade. O tempo verbal presente nessa subfunção é o presente do indicativo. Exemplo:
O desenvolvimento sustentável é reconhecido como alternativa fundamental para solucionar os problemas relacionados à miséria mundial e à degradação ambiental. Subfunção 2A. Citar pesquisas prévias. Esse tópico vai demonstrar que a pesquisa se situa na área de conhecimento, indicando qualificação e uma voz de posicionamento, podendo variar entre dois extremos de inserção principal, objetivo e avaliativo. Nos textos de linguística são mais presentes o avaliativo, pois o escritor avalia e também pode sugerir. Mas isso só vamos ver nas próximas subfunções. Exemplo: o modelo para o desenvolvimento sustentável proposto por Fulano, 2000, foi aplicado a diferentes regiões do país. Subfunção 2B. Estender pesquisas prévias. Ela prolonga o assunto da pesquisa para fornecer mais informações, detalhar, dar continuidade por meio de conectivos. Os mais usados são assim, entretanto, idem e bidem. Um exemplo é, portanto, o presente trabalho dá continuidade ao trabalho de fulano. Subfunção 2C. Contra-argumentar pesquisas prévias. Apresenta oposição em relação à pesquisa, discorda do assunto tratado, e alguns conectivos usados são porém, todavia, mais. Exemplo: porém, observou que na região norte, o mesmo modelo apresenta desempenho negativo. Por fim, a subfunção 2D indica lacunas em pesquisas prévias. Não é conclusivo, apresenta limitações e os resultados são insuficientes. As palavras mais usadas são pouco e muito. Um exemplo é: foram entrevistados os alunos. Características linguísticas da revisão da literatura. Os verbos de citações. As citações tendem a ter diferentes orientações temporais, mais comuns nas ciências humanas e menos comuns nas ciências tecnológicas. E para que não haja repetição exaustiva, escritores optam por misturá-las. Dentre os itens lexicais usados para construir uma referência, os verbos de citação desempenham uma função de grande importância. Afinal, dependendo de seu uso, o trabalho citado pode ser avaliado de forma positiva ou de forma negativa. Diferentes áreas tendem a fazer uso de verbos de citações específicos. Exemplo disso, na área da biologia, o verbo de citação mais presente é o descrever. Alguns desses verbos de citações são mais neutros, assim, tornam-se menos avaliativos que outros. Isso transparece na área da linguística aplicada quando nos deparamos com casos do tipo em que a frase escrita vem mais carregada de modalidade, sendo assim transmite menos certeza que uma frase que não atende aos parâmetros neutros. Por exemplo, temos aqui a frase 1, fulano diz que, e o exemplo 2, fulano sugere que. O verbo de citação dizer passa mais certeza que o verbo de citação sugerir. Essas duas possibilidades de redação indicam que os verbos empregados expressam maior ou menor certeza. Em geral, os verbos de citação podem ser empregados em 4 situações. A primeira é quando o nome do autor aparece na posição de sujeito gramatical. A segunda é quando o autor como agente do verbo na voz passiva. A terceira é quando usa um termo que designa uma classe, por exemplo, pesquisadores, autores, estudos e etc. A quarta é quando os termos referentes ao processo ou produto da pesquisa se substituem o agente, resultados, conclusões e etc. Existem outros modos de classificar essas citações, que é pelo critério de integralidade. São divididos em um grupo de citações integrais e não integrais. Os integrais têm como característica o nome do autor citado como parte gramatical e tem a função
de chamar atenção para o autor. Os não integrais têm como característica o nome do autor entre parênteses e seu foco é na pesquisa, ou seja, chama atenção para o trabalho e não para quem realizou o trabalho. Agora vamos para os verbos de citação, onde são divididos entre 3 tipos de categoria. A primeira categoria são os verbos de atividade experimental, que é dividida entre 2 subcategorias em função do tipo de informação que apresenta. Então temos os verbos de procedimento, usados para relatar métodos ou procedimentos usados em pesquisas prévias para reportar dados metodológicos, como investigar, examinar ou analisar. Temos também os verbos de resultado, que possuem 2 subclasses, os verbos de objetividade e os verbos de efeito, que ambos se baseiam na impressão ou no impacto que os dados de estudo causam no escritor. Os verbos de objetividade são neutros, não deixam claro se o escritor reconhece a validade dos resultados da pesquisa citada. Por exemplo, o geólogo encontrou resultados diferentes ao comparar as 3 regiões. Perceba que o verbo indica um posicionamento não marcado, ou seja, o escritor implicitamente vai aceitar, vai concordar com o que é citado. Já os verbos de efeito indicam que o autor provoca algum tipo de reação ao escritor, onde o mesmo se mostra convencido pelos resultados da pesquisa. Por exemplo, os resultados mostram que há variações entre as regiões investigadas. A segunda categoria de verbos de citação, temos os verbos de atividade discursiva. No caso dessa categoria, temos as demais subclasses. Os verbos de qualificação, que limitam a generalidade de afirmações feitas em estudos anteriores. Esses verbos designam a necessidade de uma maior pesquisa sobre o tema. Alertar, levantar a questão, chamar a atenção para tal assunto ou apontar são alguns exemplos. Os verbos de incerteza. Dentre os verbos de incerteza, temos os verbos de pré-experimento e os verbos pós-experimento. Os verbos de pré-experimento se referem às hipóteses levantadas em pesquisas prévias. Esse tipo de verbo faz com que o escritor indique hipóteses ou argumentos de pesquisas que servirão como ponto inicial para a discussão da pesquisa atual. Os verbos estimar, hipotetizar, prever ou propor são alguns exemplos. Já os verbos pós-experimento estão associados a conclusões ou afirmações que podem ser feitas pelo escritor, como sugerir ou indicar. Os verbos de certeza. No caso dessa subclasse, temos os verbos de citação que se classificam como verbos de informação, que tem a função de expor de forma mais imparcial o que foi dito, sem deixar nítido alguma intenção de convencimento por parte do escritor. Esses verbos podem ser referir-se, notar ou afirmar. Temos também os verbos de argumento. Esses assinalam que a proposição citada funciona como argumento para a pesquisa do escritor. Por isso estão interpretados pelo escritor para atender suas necessidades de fundamento, como apresentar, embasamento, citar, fornecer evidência, entre outros. Por fim, a terceira e última categoria dos verbos de citação são os verbos de atividade cognitiva, que está associada a atividades mentais experimentadas pelos autores das pesquisas prévias. Segundo Thomas e Reeves, esses verbos são usados para reportar visões ou ideias aceitas por um maior número de pesquisadores da área. Esses verbos apresentam generalizações que podem ser aprimoradas pela referência a outros estudos. Alguns exemplos de verbos de atividade cognitiva são considerar, pensar, presupor, ver e entre outros. A revisão de literatura tem um passo a passo a ser seguido, uma certa estrutura específica para a realização desse trabalho. De início, você vai fazer como se fosse uma introdução. O que você iria colocar nessa introdução? Na introdução, você vai descrever cada estudo sobre o tema que você escolheu para fazer o seu trabalho. Depois,
você vai resumir o que será estudado através de um protocolo de revisão, onde em seguida você terá que comparar os estudos que você terá feito como base para seu trabalho, comparando a opinião dos autores. Feito isso, terá que ser feita uma avaliação crítica, onde você vai analisar e manter sempre a organização sobre o estudo que você fez. Só assim, depois de ter seguido todas essas etapas, você irá criar uma forma de análise, onde essa análise você vai verificar os argumentos importantes sobre o estudo e definir o que está dentro do escopo do tema. Depois de todas essas etapas feitas, você faz o que chamamos de organização única, que é onde você vai fazer uma visão atualizada sobre o tema. Vale ressaltar também que durante o trabalho é essencial que você tenha sempre clareza sobre o que você está abordando. Quando surgir a questão de autores, você nunca poupe, sempre quanto mais melhor. Então, coloque muitos autores, muitas referências no seu trabalho. Tenha sempre organização e também vise sempre ter referências confiáveis.